queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa aula na disciplina Educação Especial e, como já foi colocado anteriormente, desde o início do contexto histórico, na aula passada a gente viu sobre a legislação na educação educacional. Na aula de hoje, nós iremos começar a trabalhar o público-alvo da educação especial. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a deficiência física. A deficiência física, nesse primeiro contexto, eu vou trabalhar para vocês desde a definição, mas posteriormente vou fazer uma análise, no contexto da educação. Mas logo de início é importante a gente saber do que é a deficiência, do que se trata, A gente vai ver ao longo desse momento, as várias deficiências, mas na aula de hoje é sobre especificamente a deficiência física. Então, acompanhe comigo a leitura no slide que diz o seguinte: podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral, a fala, e isso pode ser em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, malformações congênitas ou adquiridas. Então, pelo próprio conceito, nós percebemos que é uma limitação motora, o que vai impossibilitar a questão física da pessoa com essa necessidade. Então, de acordo com o decreto, e aí é importante destacar para vocês, número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o que é a deficiência física? Uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, que vai apresentar sob várias formas, como a gente pode ver, desde a paraplegia, como a gente pode ver, a paralisia cerebral, o nanismo, membros com deformidades congênitas, todos esses, eles vão produzir dificuldades para o desempenho de funções. Sendo assim, quais são as causas, que pode gerar a deficiência física? Como a gente, inclusive, viu no início, na definição, ela pode vir desde uma causa hereditária até uma que pode ser adquirida logo depois. Mas hereditária, como o próprio nome já descreve, ela vai resultar de uma doença transmitida por genes, que ela pode se manifestar no nascimento ou aparecer posteriormente. Existe também a deficiência física congênita, que é quando existe no indivíduo ao nascer, e mais comumente ela é descoberta ainda na fase intrauterina, ou seja, a mãe ainda descobre na gestação uma possível deficiência motora. E a adquirida, como a gente sabe, que ocorre depois do nascimento, em virtude de infecções, traumatismo, intoxicação e outros fatores que podem ocasionar. Já levando em consideração que já temos a definição sobre a deficiência física, e a partir do decreto e a partir das condições que levam a pessoa a ter a deficiência física, agora a gente vai fazer uma relação com a escola. De que forma, que a escola está preparada para receber o aluno com a deficiência física? Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês observassem a imagem, O que é que vocês conseguem visualizar nessa imagem? É uma escola com acessibilidade? É uma escola que preza a inclusão do aluno? O que é que vocês conseguem observar? Então, nesse contexto da inclusão escolar, a escola inclusiva e aspectos relacionados às barreiras arquitetônicas, ela deve se fazer presente no sentido de minimizar ou não ter barreiras para tanto a entrada em sala, como, por exemplo, a locomoção em toda a escola, porque, de certa forma, toda essa contextualização ela vai gerar em torno do real objetivo do aluno em aprender. Nós sabemos que tudo isso pode dificultar. Então, o que a gente pode observar
é que a escola ela tem que ter adaptações físicas necessárias. E quando eu digo adaptações físicas, é no prédio mesmo, né? Que isso vai gerar o quê? Uma acessibilidade, como podemos ver nos slides seguintes. O que a gente pode perceber enquanto adaptações que a escola deve fazer? As principais características da sala de aula, das carteiras, né, que os alunos vão estar sentados, elas constituem importantes condições para a permanência na escola. Isso a gente está falando de uma escola comum, regular, né? Que apresenta que o aluno vai apresentar dificuldades de locomoção, problemas de posturas, e aí o que pode ter levado a ocasionar esse tipo de deficiência. Continuando, quais as outras adaptações que a escola pode fazer, né? Nós sabemos que as condições necessárias de acessibilidade, ela vai gerar, né, uma condição necessária para a aprendizagem do aluno. Podemos até ser ousados no sentido de considerar importante, né, essa plenitude. O aluno ele tem que chegar na escola, mas ele tem que chegar bem, ele tem que ter vontade de aprender, mas ele tem que ter condições necessárias para essa aprendizagem. Então, alunos com condições físicas limitadas, dependendo da sua especificação ou da sua especialidade, a escola ela tem que ter cadeiras com altura adequada, ela tem que ter mesa com altura apropriada à necessidade do aluno, piso tátil, né, como a gente pode perceber, o piso que não seja escorregadio, espaço suficiente para que as cadeiras, cadeiras de roda, elas possam ser locomovidas ao longo da escola, da sala de aula, entre os alunos na própria sala. Além disso, né, quanto à acessibilidade, deve-se respeitar os critérios estabelecidos pela legislação. A rota de circulação ela tem que ter um dimensionamento correto, não pode ter obstáculos, não pode ter nivelamentos, degrau ou escadas, elas têm que ser de maneira organizada, tem que ser apropriadas, associadas a uma rampa, né? Exatamente para que tenha a possibilidade de um transporte, por exemplo, da cadeira de roda. Além desse piso, né, como eu coloquei para vocês, essa superfície regular, antiderrapante, o piso tátil, alerta, né? Outra coisa importante também que a escola deve levar em consideração são os banheiros, né, os sanitários, vestiários, todos eles devem ser acessíveis e devidamente sinalizados. Outro ponto muito importante também, fora a sala de aula, mas o mobiliário, né? Bebedouros, os telefones, os balcões. Porque a gente tem que pensar no aluno que está ali para aprender, mas você também tem que pensar sobre a família do aluno. E muitas vezes essa acessibilidade ela é importante não somente para o aluno, mas para a família dele. Então a escola, né, como produtora de conhecimento, né, nesse sentido globalizado, ela tem que se pensar no todo e não somente no aluno de maneira especificada. Outro ponto muito importante, eu acredito que você já tenha visto, né, é esse símbolo, que é o símbolo internacional de acesso, ele já existe há muito tempo. É uma representação gráfica que indica a acessibilidade de serviços ou ambientes. O que ele é? Por que ele é importante e para que a gente tem que ficar um alerta para quando nós estivermos, por exemplo, no ambiente com esse símbolo? Quer dizer o quê? Que tem áreas de acesso, de entrada, vagas de estacionamento sanitário, área reservada para pessoas com cadeira de roda ou equipamentos para uso preferencial, né? Além que a gente costuma ver também meios de transporte público ou privado. Eu trago aqui para vocês uma reflexão, sempre gosto de trazer para os alunos uma reflexão, até para que fixe melhor, para que entenda melhor, né, do que se trata. Até então, eu falei para vocês sobre a definição e as condições, né, que
facilita o aluno a permanência na escola. Mas observe nessa primeira imagem que tem a escola de inglês, que vai chegar um aluno, vai falar, né, com a secretária, a diretora, e esse aluno ele está numa cadeira de roda. Observe o que a pessoa, né, vai falar. Ela diz o seguinte: não podemos fazer sua matrícula devido à escadaria na entrada da escola. Aí a pessoa cadeirante vai dizer: mas não é só fazer uma rampa aí? Observe, né, como algo simples que as pessoas com deficiência almejam, né? De repente, traz uma reflexão de escolas que a gente consegue ainda visualizar sem condições físicas, né? Estrutura física adequada para esse tipo de necessidades específicas. Outra imagem, né? Essa imagem ela traz muito uma reflexão sobre a capacidade intelectual, né? Essa questão capacitiva, ela gera muito um preconceito de achar que as pessoas com alguma deficiência, elas são impossibilitadas até mesmo quanto a sua utilidade social, quanto ao seu aspecto cognitivo, intelectual. E muitas vezes você pode errar, né, no sentido como traz essa imagem, que é uma reflexão bem importante para a gente. Diz assim: o nome dela tem quantos anos? Ela conseguiu? Aí a pessoa responde: pergunta para ela. Então, nós precisamos direcionar a nossa conversa, a nossa fala, a nossa comunicação com a própria pessoa. Observe que essa mulher ela é cadeirante, mas não impossibilita ela de falar, de conversar, de expressar a sua opinião. E assim é o aluno em sala de aula. Nós, professores, vocês, futuros professores, jamais devem enxergar o aluno numa incapacidade, seja ela gerada por uma condição em detrimento de uma deficiência física, auditiva, visual ou qualquer outra. Então, é importante, né, que você deixe o aluno ser protagonista do conhecimento. E isso a gente não pode desprezar entre um e outro. Todos eles devem ter essa coparticipação ativa no processo. E levando em consideração não somente a sala de aula, mas na própria sociedade. Outros aspectos importantes que a gente vai trabalhar ainda nessa aula quanto à deficiência física, o processo de inclusão escolar, quanto aos aspectos pedagógicos e os recursos que os professores podem utilizar em sala de aula para a adaptação dos alunos, quanto à produção da aprendizagem. Então, quanto a esses aspectos pedagógicos e aos recursos que podem ser utilizados, a gente vai ver logo a seguir. Esse aspecto denotativo de uma prática padronizada, ela não pode existir, principalmente hoje, diante do contexto que nós estamos vivendo. Então, o professor em sala de aula, ele tem que pensar e repensar sua prática. Embora nós precisamos fazer um planejamento, e muitas vezes a gente já tem um planejamento feito pela nossa própria experiência, porque nós já trabalhamos essa mesma disciplina, mas nós precisamos reconhecer, fazer essa reflexão de que as salas de aula são diferentes, os alunos são diferentes. E quando a gente tem um olhar mais singular, no sentido de alunos com alguma necessidade educacional específica, principalmente, a gente tem que deixar de lado uma aula padronizada. Então, essa utilização de um referencial perceptivo motor já pré-estabelecido no eixo do trabalho pedagógico, por meio de conteúdos, metodologias e principalmente materiais didáticos, eles devem ser revistos, né? Nós precisamos rever quanto às necessidades que são geradas em sala de aula. Essa prática, obviamente, ela não tem sintonia com os referenciais motores hoje, né? Do que se trata a própria legislação, ou seja, nós precisamos ressignificar a nossa prática. Então, isso serve de exemplo
para que a gente possa não só levar em consideração a deficiência física, mas todas as deficiências que impossibilitam o aluno de aprender. Sendo assim, precisamos ter um olhar pleno, né? Um olhar reflexivo sobre a causa, né? Então, sendo assim, deve-se olhar o aluno com necessidades educacionais especiais, no caso, por exemplo, a deficiência física, como um sujeito, como uma pessoa que está ali para aprender, embora ele vá se diferenciar dos demais, mas isso não torna menos significativo para o professor. Ele deve ser visto como um sujeito pleno, historicamente situado e que principalmente, observe, sejam capazes de responder com competências às exigências do meio, contando-lhes que seja oferecido condições para tal. Então, esses alunos com necessidades educacionais específicas, eles têm competências, eles têm conhecimento. Agora, a escola, ela tem que oportunizar as condições necessárias para o desenvolvimento do aluno. Então, nós, professores, a gente tem um papel fundamental, porque nós precisamos reconhecer essa limitação e torná-la, através da sua prática, uma condição de desenvolvimento pleno do aluno, não limitar. Algumas deficiências físicas, elas podem afetar, e aí a gente está falando desde uma aparência física das pessoas, que vai ocasionar, por exemplo, uma baixa estima, que isso tudo levado em consideração na sala de aula vai refletir na não aprendizagem. Então, a gente tem que fazer um papel importante não só com o aluno que tem a necessidade, mas com a turma toda, né? Com todos os alunos presentes, para que a gente realmente tenha uma intervenção necessária, que a gente tenha um papel importante no desenvolvimento da aprendizagem. Então, salienta-se, entretanto, que a baixa autoestima, ela não é uma consequência direta da aparência, mas ela também tem relação, e isso é importante, né? Quanto à sua utilidade, quanto ao seu estabelecimento entre a pessoa e o social. Então, não somente a escola tem o papel de trabalhar a inclusão, mas todas as políticas públicas, né, no meio social, elas são importantes para que o aluno se sinta realmente importante, que ele se sinta capaz de desenvolver tanto o seu trabalho, a sua intelectualidade, a sua socialização com os demais. A escola inclusiva, como o nome está destacando, né, nesse contexto, deve ter atitude de não aceitação de grupos sociais de família, que muitas vezes levam a pessoa com deficiência a assumir posturas indesejáveis. Então, a família também, como eu falei para vocês, trabalhar a inclusão, ela vai muito mais do que o ambiente de sala de aula. A gente tem que pensar sobre a importância dessa pessoa no meio social. Então, o primeiro passo, digamos assim, para que a pessoa com deficiência, no caso a deficiência física, que a gente está vendo na aula de hoje, se sinta bem, se sinta capaz, ele se sinta importante onde ele estiver, é o apoio familiar. Então, primeiramente a família, né? O aluno vai para a escola ela também tem que ter esse apoio. Então, esse apoio escola e família, ela vai oportunizar para aquele aluno uma vivência em sociedade de uma forma mais, digamos, com menos lacunas. Sendo assim, né, o aluno com deficiência física deve participar de atividades oferecidas pela escola. Jamais ele deve ser visto de maneira indiferente ou incapacitado. E essas atividades que os alunos desenvolvem, eles têm que acontecer junto com outros alunos, né? Então, a sua participação efetiva vai oportunizar o quê? Esse pertencimento ao grupo, onde vai garantir uma interação social. E é por meio dessa interação social que o aluno ele vai ter uma oportunidade maior de conhecimento. Além desses recursos que eu coloquei para vocês, quanto à questão física e estrutural da escola, existem também recursos pedagógicos que facilitam o aluno a comunicação em sala.
A gente vai ver, como observa o desenho, né? A comunicação alternativa tem sido um dos recursos que vem beneficiando com sucesso alunos que não conseguem articular ou produzir fala, como, por exemplo, a pasta frasal, a prancha temática, símbolos, gráficos, né? Além de outras tecnologias assistidas que são bastante utilizadas atualmente. Esses recursos pedagógicos, eles têm facilitado a aprendizagem dos alunos que, por exemplo, limitações motoras. Pode existir, por exemplo, quebra-cabeça matado, jogos de numerais em madeira, né? Caderno de madeira, caderno com elástico. Observe que esses materiais também eles podem ser produzidos com o professor, pelo professor. E, inclusive, em projetos, desenvolvimento dessa relação entre os pares, os próprios alunos, eles também podem produzir esse tipo de material. Existem outros, né, que a escola deve ter como meio para oportunizar o acesso ao saber, facilitar essa aprendizagem dos alunos, como, por exemplo, o plano inclinado, que observe pela imagem, vai facilitar devido à postura do aluno ao conhecimento de letras, números, né, e outras atividades que o professor deseja trabalhar. Observe também que existe para aqueles alunos com maiores dificuldades motoras, como engrossadores de espuma, ou, por exemplo, fazer atividades em sala de aula. A tecnologia assistida, né, a forma do aluno usar o computador. Observe pelas duas imagens como a gente pode perceber que esses alunos eles são capazes também de desenvolver suas atividades. Adaptador, né? Adaptado no sentido de ser maior do que aqueles que comumente a gente vê. A tesoura adaptada aí, como vocês podem observar, com o próprio fio elástico. A borracha também, né, para facilitar ao aluno pegar. E na aula de hoje, como considerações finais para vocês, né, a gente vai ler o seguinte parágrafo que diz: a inclusão escolar, ela caracteriza-se por um processo lento, mas diante de tantos anos de implementação, percebe-se um avanço. Observe que eu utilizei a palavra lento porque não é simples trabalhar a inclusão. A gente também não pode pensar que é fácil, porque nós precisamos de uma equipe, de um apoio multidisciplinar. Mas o primeiro passo é o professor reconhecer a capacidade do aluno, né? Entender que ele realmente está ali para aprender e que ele tem condições de aprender. Mas é importante incluir, é importante interagir. Então, nesse sentido, é necessário que o conceito incluir seja de fato seguido, respeitado a partir da lógica do pertencimento. Não apenas aceitar as pessoas com deficiência na escola, mas permitir também que eles façam parte de uma educação heterogênea, tão discutida atualmente. Então, o passo mais importante é a gente aceitar, reconhecer a limitação do aluno, e aí eu falo para vocês, futuros professores, mas nós temos que permitir que ele se desenvolva enquanto nível intelectual. E todos nós sabemos e utilizamos meios pedagógicos, físicos, de forma acessível para que eles tenham essa capacidade aumentada. Essa é alguma das referências utilizadas. Obrigada.